que a gente também chama de psicologia concreta. E nesta, a gente faz esse estudo aqui, histórico, para compreender todo o processo, para entender quem são, por exemplo, sem terra hoje. Não dá para entender quem é esse povo se não compreender esse processo de colonização. E aí, depois, as ameaças, violências, massacres, despejo e reintegração de posse. Então, hoje, além de continuar essa questão de expulsão, remoção, extermínio, genocídio, etnocídio, ainda tem reintegração de posse. Então, tem a violência bruta, escancarada, e tem uma violência, né, jurídica, né? Continuando, então, conflitos de terra no Brasil 2015. São os dados da Comissão Pastoral da Terra, que o Frei Gilvander faz parte. Ocorrências, 771 conflitos de terra no Brasil em 2015. Ocupações, 200. Acampamentos, 20. Total de conflitos, 998. Assassinatos, 47. Tentativas de homicídio, 59. Ameaças de morte, 144. Pessoas envolvidas, 603. 603. 1.209. É que o psicólogo não é muito bom de matemática, senão você... Se você não for lacaniano, tá perdoado. Vamos lá, vamos embora. É muita coisa. Violência, a gente considera que essa violência, então, é uma violência estrutural. Histórica e estrutural. Estrutural por quê? Porque tem a ver com a estrutura da propriedade privada de terra no país. Então, é uma estrutura excludente, desigual. Como economicamente o país é um dos mais desiguais do mundo, na questão da terra ele também é um dos mais desiguais do mundo. 1% dos proprietários detém 47% das terras do Brasil. O processo histórico de colonização brasileira, vou voltar nele de novo. Indígenas, negros escravizados, imigração, povos miscigenados, o povo brasileiro. Né? É esse povo que vai formar o sem terra, né? É esse povo que vai formar os poceiros, os ribeirinhos, etc, etc. Isso, muito contexto de conflitos, massacre, genocídio, expulsão de trabalhadores, escravização, resistência. Expulsão de trabalhadores e grilagem de terras, êxodo rural. Então, por fim, a gente vê um quadro que atualmente, o Frei Gilvander lembra esse dado melhor, mais de 80% da população está concentrada nos meios urbanos. Se você for nas favelas, nas periferias, em lugares de alto índice de violência, a maior parte das pessoas tem seus pais, mães ou até eles próprios vieram do meio rural. Então, essa questão de que aí depois tem que discutir a ocupação urbana. Aí foram para a favela, para a periferia e agora também para as ocupações, porque é esse povo que foi expulso, que teve processo de extrema violência. As histórias são desse naipe mesmo, de sofrer violência, sofrer ameaça e ter que se mudar, se ficar é assassinado. E aí eu coletei várias narrativas no assentamento 1º de junho, né? E depois em outros lugares, em algumas favelas também, que eu já fui, como no Cafezal. Eu posso relatar isso, as pessoas vêm do meio rural. Todo mundo sabe disso, mas é preciso retomar isso, porque essa questão foi esquecida. E na psicologia, ela praticamente não era tocada. É como se não existisse, como se a psicologia urbana e o rural não existe. Então, não precisa pensar em subjetividade, né, dos povos rurais. Aí Então, continuando. Bom, a psicologia nessa história. Eu fiz um levantamento bibliográfico há mais ou menos 2 anos atrás e nessa época eu encontrei 50 estudos sobre psicologia e questão da terra, ou rural, porque você tem que digitar às vezes o termo rural, porque se digitar campo, como querem os movimentos sociais, você não acha, porque campo vai para outras coisas, assim. Se digitar terra, vai para outras coisas também nada a ver. Agora você tem que digitar rural, aí rural aparece. Só que tem uma crítica, aí tem discussões. O termo mais correto, sei lá, pelo menos para os últimos grupos, seria campo. Rural, eles falam, a professora lá da FAI, né, ela fala muito sobre isso, porque o rural remete a Isabel. A Isabel fala muito isso, o rural remete ao Jeca Tatu, uma conotação pejorativa.
mas é o que a gente encontra ainda. Moderno, Tanto é que esse texto, esse livro, Psicologia e Contextos Rurais, tá vendo? Não fugiu do paradigma. E o próprio MST optou por trabalhadores rurais, porque tem uma discussão da sociologia que diz que não existe camponeses no Brasil, porque são conceitos. Bom, vamos continuar, senão. Se bem que o MST optou por esse nome há 32 anos atrás, em 85. Se for perguntar para o MST hoje, talvez eles gostariam de reinventar o nome, né? E campo se conecta com camponês, você resgatar a classe camponês, o campesinato, né? E o rural. Porque o conceito de campesinato. Agora, então, mas o Conselho Federal de Psicologia, quando foi produzir essa cartilha, optou por falar de terra, para lembrar a terra-mãe, para lembrar a questão ecológica, para lembrar todos que têm uma relação com a terra. Eles acharam mais amplo. Foi muito bonita essa história, viu, da mãe terra. Tá? Depois a gente pode também pensar nisso. Os principais temas encontrados nesses estudos foram, olha o que os psicólogos estudaram, então, tá? Em pós-graduação, né? Mestrado, doutorado, pesquisas, artigos, que estavam no Cielo, que eu fiz a busca. A produção da subjetividade na luta pela terra, os desafios e dificuldades no trabalho cooperado, então tem a demanda para o psicólogo nessas áreas. Pode continuar. A dor e o sofrimento de trabalhadores rurais, destaque para trabalho no agronegócio, uso de agrotóxico, transtorno mental e distúrbios psicológicos causados pelos agrotóxicos. Tem estudos, então, da psicologia, inclusive um professor da PUC Minas, o José Newton, ele orientou uma dissertação a esse respeito, tá? E tinha parceria com a UFMG, porque a UFMG acolhendo trabalhadores rurais chegando no departamento lá, eu acho que é no atendimento do Hospital das Clínicas, com esse degeneração, problema neurológico causado por uso de agrotóxicos. E aí o Zé Newton também participou disso. Ali, Fabiana, só uma parte, tem uma tese de uma doutoranda de psicologia social da UNB, feita sobre o trabalho, acompanhando os boias frias do agronegócio lá na região de Unaí. Eu vi as 300 páginas lá, mas assim, um trabalho muito... E o subtítulo é a fala de um boia fria, e desse catando feijão e tudo, né? E você tem que trabalhar assim, arrancando feijão, né? Aí ele fala assim, nem que eu tivesse uma coluna de ferro, não aguentaria. Ele já velhinho com a coluna, você tem que trabalhar o tempo todo, ele arrancando feijão, você arrebenta com a coluna aqui, e baixinho aqui assim, o nariz está próximo do feijão. E aí, como na região lá do agrotóxico, eles borrifam agrotóxicos 15 vezes do plantio até a colheita. Então, às vezes, quando o feijão já está assim, com as folhas amarelando, se aproximando o momento, eles ainda passam com os aviõezinhos. Aí, então, o arranque do feijão, ela estudou a questão da colheita, os boias na colheita. Tem esse problema, você arrebenta com aqui, a coluna toda, tudo, e você é intoxicado porque você fica com o nariz pertinho do agrotóxico. Tem vários relatos sobre isso, sobre uma degradação, que a gente tem um termo específico, né, que é a degeneração provocada pelo trabalho humano, que chama aviltamento. Então, vários processos de aviltamento, que é o adoecimento, a degeneração provocada pelo trabalho exploratório, né? E eu percebi várias coisas nesses anos que eu estou comentando, que 15 anos com MST, mas eu tinha falado com você, antes disso eu já fiz vários estágios, várias coisas na área rural. E a gente vê todo tipo de adoecimento físico, mental, tá? É gravíssimo. Inclusive esses distúrbios psicológicos também são advindos do vício devido ao fome, também, então, esses trabalhadores, principalmente que trabalham com fome, né? Tem um pessoal na Anvisa que eles estão processando o governo por causa disso, que há muito tempo atrás eles tinham que tomar DDT na frente das pessoas para provar que DDT não fazia mal. Eles eram obrigados, pela profissão deles, a beber na frente dos outros. Hoje está tudo lá na Anvisa, os que sobreviveram, né? Tá. Eu escutei isso no sul de Minas, lá Nossa.
Tinha que beber na frente dos outros, para provar que não fazia mal. Eles estão, os que sobreviveram estão no aviso agora. E o tal do BHC também, BHC. aquele pozinho, quando eu era pequeno lá na roça, lá a gente colhia o milho, colocava no paiol e jogava, semeava. Como é que eu falei o nome? É BHC. Para não dar o tal do caruncho, né? Para não dar o caruncho para o milho preservar. Aí lá no sul de Minas, o companheiro Tiãozinho do MST falou que quando e o pessoal trabalhar lá na cata do café e tudo e tal, diz que os trabalhadores passavam o BHC no corpo, assim. Pra quê? Para os mosquitos, enquanto eles trabalhando, os mosquitos e as formigas não... E teve uma cidade lá em Tocantins que eles julgaram, os meninos acharam que o avião estava jogando água, saíram correndo, todos eles foram para o hospital. A maioria quase morreu. É Rio Verde. Rio Verde, isso. Bem-vindas. Desculpa, gente. Vocês estão atrasadas. Vamos lá. São as primeiras. A questão das mulheres, outro campo de estudos, tem até a Sara de Olinda, que é mineira, está na UFMG agora, tem experiência também de mais de 20 anos com mulheres, está fazendo uma tese agora lá, tá? Como é que é o nome? Sara de Olinda. Também interessadíssima, viu? Acabei de lembrar para poder falar o nome dela. Tá. Sara de Olinda. Ela trabalhou com as margaridas. Ela viveu lá no interior por 15 anos, depois foi para Brasília, fez mestrado, voltou, agora fazendo doutorado. O que ela está pesquisando? Agora, não, ela trabalha com a questão de gênero, eu não sei especificamente. Socialização e desenvolvimento infantil, também outro tema. Estudos e detalhes comparativos entre população urbana e rural. Agora, a revisão bibliográfica, que eu considero assim, algumas de pesquisa Estado da Arte sobre o tema na psicologia. Psicologia Questão Indígena, Vitali e Grubitz. Psicologia MST, da Domingues. Ela faz um mapeamento das produções sobre teses, dissertações sobre psicologia e movimento sem terra. Chama Psicologia MST, 20 anos da psicologia nessa história. Muito interessante. Eu conheci ela pessoalmente porque eu fui na banca de qualificação dela, na PUC São Paulo, junto com outra psicóloga que eu vou lembrar o nome, que é a Maria Rita Kel. Né? Então, Psicologia e Contextos Rurais, que eu trouxe aqui para vocês. Ó, né, esse não. Esse aqui. Vai sortear pra gente? Não, é volume único, eu só tenho esse. Vocês só Eu tem tenho um volume. capítulo, ganhei esse apenas, porque a gente escreve um capítulo e ganha um livro. Ah, é? Bom, a gente vai poder... Você deixa isso aí pra gente? Não? Deixa, claro. Referências técnicas para a atuação do psicólogo em questões relativas à terra, que é isso, está disponível para psicólogos, né, no conselho. Queria saber se ele é aberto para público. Depois eu queria saber isso. Mas... tá. Não, ele tá na internet. Tá. Isso aí depois eu vou falando essas coisas. Bom, dentro desse contexto que eu comentei com vocês, de colonização, né, de grilagem de terras, de massacres, de etc., eu selecionei esses autores que eu acho importante para os psicólogos trabalharem. Seria o Martim Baró, porque ele trabalhou psicologia social da guerra, né, e o contexto de extrema violência, e eu acho que é esse o contexto, infelizmente, que a gente vive. O Horácio Riquelme, que é do Chile, e os chilenos, eles são muito produtivos, muito organizados. A psicologia social deles, psicologia clínica sobre essas questões de massacre, da ditadura militar, etc., eu acho que servem muito, porque a gente vai encontrar violência extrema, trauma, etc., né, como eu encontro. O COLAT, que é um coletivo latino-americano de trabalho social chileno, também muito bem organizado, com muito trabalho de psicologia grupal, intervenções a respeito de violência extrema, tá? Frantz Fanon, que é Os Condenados da Terra, que é um africano argelino, que teve sua tese negada pelos franceses. Os Condenados da Terra, é maravilhoso.
e esse Sintra, que foi que o Martim Baró encontrou para se fortalecer. Ele estava muito solitário em El Salvador e ele estava procurando saber como trabalhar numa sociedade massacrada. E aí esse coletivo de saúde mental e direitos humanos, Centro de Saúde Mental, tudo isso foi na internet. Esse foi meu trabalho, mestrado e doutorado. O mestrado, trabalho em consciência de classe, a história de Dona Antônia e Dona Maria na luta pela terra, só está disponível na biblioteca da Fafiche, porque eu acho que não foi para a internet. Agora, a tese Memória Histórica do Massacre de Felisburgo, um estudo sobre trauma psicossocial e os processos de resistência. Esse já está... Isso. Esse está disponível? Está na internet, já. Está na biblioteca da PUC São Paulo. Então, quem quiser... Ô Fabiana, a dúvida até hoje. O melhor então é Felisburgo com S mesmo? Sim. Eu também com S, mas eu já vi, parece que tem que ter placa lá em Felisburgo com Z. Eu acho que oficialmente é com S, porque eu tive que descobrir isso, né? Nem me preocupo mais com isso, eu acho que já estava claro que era isso mesmo. No trabalho Consciência de Classe, a história de Dona Maria e Dona Antônia, eu faço o primeiro capítulo, a formação do movimento sem terra no estado de Minas Gerais. Inclusive, eu tenho dados diferentes do Bernardo Fernandes Mansano, porque ele escreveu algumas coisas e como eu fui pesquisar, fiquei muito tempo, né, em Governador Valadares, onde era a antiga sede do movimento sem terra. Tive as experiências lá. E fiz uma busca documentada mesmo e refiz essa formação do MST em Minas Gerais, tá? Está na dissertação. Está na dissertação. E na dissertação, então, tem a história completa da Dona Maria e da Dona De onde são Antônia. essas duas? Dona Antônia e Dona Maria? Assentamento 1º de junho, Curitiba. Tumiritinga. Eu frequentei lá por uns 2 anos, ia lá, e depois por um período de 6 meses, de 15 dias, eu ia para lá passar o fim de semana e recolher a história de vida delas. A Dona Maria deu 70 páginas de história de vida, e a Dona Antônia deu 50 páginas. História de vida é um processo da psicologia social mesmo, sabe? Que dialoga com outras áreas, com jornalismo, com biografia, com literatura. E esse outro trabalho, a parte que a gente considera muito importante é a questão do conceito de trauma psicossocial, porque a psicologia pouco trabalha muito com trauma no sentido individual e do DSM, etc. E aqui a gente está falando de trauma psicossocial e de sofrimento ético-político, né? Pode passar. A tese já está na internet. Ano que vem, vamos? Complicado lá. Ano que vem, Freixo Vander. Acampamento Terra Prometida em 2007. Eu frequentei e visitei o acampamento de 2006 a 2015. Mais intensamente 2007 e 2008. E teve um grupo de estudantes da PUC Minas, mais ou menos 10 estudantes que foram comigo, tá? 9 de psicologia e 1 de história. Nós fizemos esse trabalho. Dialética entre passividade e resistência nos processos comunitários após o massacre. Então, nós compreendemos que, diante do massacre, e eu entendi desde o início dessa ideia, ela é muito óbvia, mas ela precisa ser dita, que o massacre de terras, né, ele é uma tentativa de desmobilização da luta pela terra. E a ideia após o massacre, os trabalhadores iam cada um para os seus campos. Mas não foi o que aconteceu. Então, o processo de desmobilização não aconteceu depois do massacre, porque eles resistiram. Eles resistiram. Mas é um processo de terror, de medo, né? Uma forma arbitrária de resolução de um conflito, que é o conflito de terras. Demonstrar como, aí a tentativa da tese foi, demonstrar como, não, as descobertas da tese foram que a manutenção dos afetos tristes sustentam a passividade e a quebra do comum.
com o massacre, os trabalhadores, além de adoecimento, de quadro de psicopatologia, de desmaios, de sofrimento, de pesadelos, etc., também teve essa ideia da quebra do comum, né? Porque a coletividade passa a se autoculpabilizar. Então, tem processos psicopatológicos coletivos, autoculpabilização, raiva, medo, ódio. E então a gente pesquisou os afetos políticos provocados pelo massacre. E quais afetos seriam potentes para reconstruir uma comunidade massacrada? Bom, a intervenção psicossocial se deu nesses 3 níveis: pessoal, comunitário e político. Então, atendimento clínico individual às vítimas, formações grupais coletivas com possibilidade de refletir sobre o passado, presente e projetar o futuro, ampliando a dimensão da historicidade. E político, publicização do acontecimento por meio de intervenções políticas, jurídicas e sociais, com o objetivo de criar mecanismos preventivos da violência contra a população. Então, todo esse processo, o primeiro e o segundo, foi um processo mais meu e da equipe, dos estudantes quando iam comigo e sozinha quando eu ia sozinha. E o 3 é que eu acompanhava o movimento. Teve um comitê de justiça para Felisburgo. Então, aqui são direções que eu e a minha orientadora, a Bader Savaia, lá de São Paulo, ela estava tentando dizer isso. Nós precisamos dar direções para as ações dos psicólogos. Então, qual seria a metodologia nesses casos de psicologia e questão da terra? A gente deveria trabalhar nesses 3 níveis, que seria o individual, o coletivo e o comunitário e o social, quer dizer. Então, individual, comunitário, grupal. Então, nós fazíamos muitas rodas, muitos grupos, gravávamos, devolvia. Então, quando a gente ia lá para Felisburgo, gravávamos a roda de conversa, começamos com a memória histórica, depois a gente transcrevia tudo, organizava todo o material e na próxima visita devolvia para eles. E isso já era a validação do conhecimento. Então, era uma produção coletiva de conhecimento. Né? Esse é o conceito de memória histórica para Martim Baró. Ele fala de descrever, compreender, explicitar o processo dos acontecimentos traumáticos decorrentes do massacre de terra. Então, eu busquei fazer isso, né? A partir desse conceito de memória histórica. Ao desencadear a reelaboração dos afetos provocados e assim possibilitar sua transformação em possibilidade de superação, ao invés de cristalizá-los como um modo permanente na vida. Ao contrário, a reelaboração da memória histórica, do ponto de vista do sofrimento ético-político, tem como objetivo redimir o trauma passado e transformá-lo em potência no presente. Por quê? Eles precisavam verbalizar. Eles não tinham... Logo quando eu cheguei, eles tinham comentado assim, eles não tinham sido escutados do ponto de vista do sofrimento. Sempre do ponto de vista jurídico, policial, dos advogados, da política, mas nunca do ponto de vista do sofrimento. Então, era a primeira vez que alguém estava chegando lá para perguntar: vocês estão sofrendo? O que aconteceu? Vocês podem me narrar isso? Não sei se de fato é isso, sabe, Frei Gilvander, mas isso que eles falavam, porque a demanda era muito grande. E foi acontecendo vários processos para depois a gente não tocar mais na memória histórica do massacre, para falar sobre outras questões, evoluindo para outras questões, para a questão coletiva, comunitária, etc. Acho que está acabando já. Bom, só falar do processo de resistência, acabou o tempo, né? Está acabando mesmo, é só isso aí. Retomada da ocupação de terras, que a gente considerou o processo de resistência, porque depois do massacre, achando que eles iam voltar, a ENI, que é a principal liderança lá, uma mulher, uma liderança feminina, conseguiu agrupá-los, não deixou se dispersar, ficou num local da cidade. O massacre foi horrível, gente, eu nem vou falar dele hoje. Dimensão do trabalho, as narrativas que eles... porque isso aqui é das narrativas deles, como eu falei para vocês, eu gravo narrativas, escuto, gravo, e analiso, categorizo. Então, essas são as categorias das narrativas. A dimensão do trabalho, ou seja, nós precisamos trabalhar, nós voltamos para a terra não por outro motivo, mas porque queremos trabalho. E na cidade não vai ter trabalho digno para nós. Em outros locais, muito menos. Então, é a ideia que eles
consciência de que são trabalhadores, terra e trabalho. Não há espaço na cidade, honrar os trabalhadores mortos. Eles também dizem que vão voltar para honrar aqueles que morreram. Não deixar os companheiros de luta. Inclusive está escrito lá no cemitério, né? Sério? Tem uma placa lá, assim, metade dessa. Você já viu essa foto lá, né? O cemitério de Felisburgo, onde foram enterrados 5 sem terra, né? Aí, olha os nomes. O fazendeiro, o empresário Adriano Chafik mandou matar e participou diretamente. Nossos 5 companheiros tombaram na luta, mas nós honraremos o sangue de pôs o vocês nome sempre. do cara lá. Tá lá, assim, o Adriano Chafik, E ninguém prendeu ele até hoje. condenado a 115 anos de cadeia, está livre. Não sucumbir ao terror produzido, produção no assentamento e luta por justiça. Então esses foram os motivos da resistência, porque eles ficaram na terra, voltaram para a terra. Só que o assentamento foi liberado, né, Frei Wander? Pelo menos isso. Quando o Pimentel, não foi? Com o governo Pimentel. Não, foi concluído. Por ironia da história. Primeiro que o único juiz da vara agrária que teve em Minas que prestou, que hoje é desembargador, o doutor Renato Dresch, na época ele era juiz da vara agrária. Aí logo depois do massacre, o ITER, 2004, era Itamar Franco no governo? Acho que era. O ITER era o Instituto de Terras do governo de Minas. Aí começou a pesquisar lá, aí o juiz Renato Dresch já designou 586 hectares da fazenda como terras devolutas. Aí comprovou judicialmente o que o MST dizia: nós ocupamos terra que está sendo grilada. O fazendeiro abocanhou que era terra do governo. Então como é que Então isso já foi um terço. Agora aí ficou faltando ainda mais 1.200 hectares, mais umas 1.200 hectares. Aí foi o Lula. E por ironia da história, o Lula baixou um decreto se apropriando não por causa do massacre, que tinham sido matados, Crime ambiental, né? mas por crime ambiental. Tivemos que forjar isso, porque assim, ao redor de fato, a região lá toda era mata atlântica, como o Baixo Jequitinhonha lá, tudo era mata, né? E aí o pessoal tiraram as fotografias dos tocos das árvores, dessa grossura que tinha tudo lá perto da sede da fazenda e tudo e tal, falou, aqui teve um mega crime ambiental. Então foi desapropriada por causa de crime ambiental, mas não por causa de um crime matando 5 pessoas. Aí depois o Chafik entrou na justiça e impugnou, o Poder Judiciário impugnou o decreto de desapropriação. E isso rodou. Aí um passo que o MST deu, reforçou o acampamento lá, porque não tem tempo, mas se a Fabiana for falar e tudo, assim, com o susto e o trauma que foi o acampamento, acho que uns 30%, 40% do acampamento desistiu, né? Então o MST colocou outras pessoas no lugar. E aí o passo que eles deram tudo, juntaram o gado todo e expulsaram, retiraram o gado do Adriano Chafik da fazenda. E aí quando a justiça impugnou o decreto, aí o MST ficou mais bravo ainda, aí ocuparam a sede da fazenda. Aí ameaçaram, discutiram se ia derrubar a sede da fazenda ou não, então, aí depois aqui reverteu judicialmente isso. Mas isso acho que foi o ano passado que terminou essa disputa judicial. Como é que só letra esse Dresch, que você fala, Renato? Dresch? Renato Dresch. Tem como D-R-E-S-H. D-R-E-S-H. Acho que pode E o passar. Chafik Vamos é caminhar com pra vocês? gente. Acabou, é só a foto. Uhum. Essas fotos são lá. São lá. Olha a Kelly lá. Aquela O menininho dela, que tá o bebezinho no colo, ele tá com uns 10 anos. E me emocionou porque na época do dia do massacre ela estava com 14 anos. Aí saiu a entrevista dela, saiu no jornal da Band, a nível nacional. E ela falando mais ou menos assim, eu, 14 anos, eu era a professora lá na escolinha. Queimaram a nossa escola. Mas nós vamos enterrar os nossos companheiros e vamos voltar para reconstruir a escola. Pode passar. Os
crianças que sempre acompanhavam, as crianças sempre acompanham a gente, pelo menos eu, eles sempre acompanham. Pode passar. Pensar em transformar os nossos modos de ser, pensar e sentir. Pode, só, eu pus aqui sugestões. Terra para Rose, Um Sonho de Rose. São filmes que dão para conhecer bastante o início do movimento sem terra. Milton Santos, O Mundo Global Visto do Lado de Cá, que tem uma parte grande sobre o movimento sem terra. Esse assentamento 1º de junho foi um vídeo que eu falei que eu fiz com um amigo meu, o Sócrates, sobre o assentamento. Tá no YouTube? Tá no YouTube? Tá. Ah, eu vou assistir, não assisti essa ainda não. Uma aluna minha colocou pra mim. E o título é esse, Assentamento 1º de Junho? Acho que sim. E digitar meu nome também, que ela pôs assim. Cabra Marcado pra Morrer, que é um clássico dos anos 80, final de... É a luta do... Aquele das ligas Eduardo- camponesas, né? as ligas camponesas.